Olá, olá, acabei de chegar, tava aqui arrumando a camiseta. Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando aqui na live, agora 10 horas aqui da manhã, como tava combinado a live do De Essência para Essência. Oi Eurico, a Eurico vai estar aqui com a gente falando sobre a culpa, o processo da culpa, tá ok pessoal? Eu já vou te chamar, Eurico. Como combinado, hoje começa as lives de essência para essência, tá ok? Valendo aí essa sessão terapêutica multidimensional, no qual a Eurico ela topou participar, né? Só lembrando, eu tinha colocado para as pessoas que quiseram participar, né, ali uma enquetezinha falando que tipo de sentimento, de emoção você tem, que você sente que te atrapalha, né, de se manifestar ou de se conectar mais amorosamente consigo, tá ok? Né? Ela respondeu, combinamos a live e tá aqui hoje para falar comigo. Agora são exatamente 10 da noite lá no Japão, né, Yuriko? Agora é 10 da noite no Japão, 12 horas a mais, tá ok? E agora eu vou convidá-la, essa live ela vai ficar gravada para que mais pessoas possam assistir depois, tá ok? Eu vou agora clicar aqui, convidar a Yuriko. Vamos lá. Oi, Yuriko. Oi, Murilo. Bom Olá, boa noite para você, né? E bom dia para mim. Olá, como é que você tá hoje? Como é que tá se sentindo agora? Eu tô bem. Fiz um alfa também. Tô bem tranquila. Tirar a mente de lado. Que bom, bacana. Eu também fiz meu alfa, né? Alfa, para quem não sabe, pessoal, quem tá vendo, alfa é uma meditação para você entrar em estado alfa, que é acalmar a sua mente, né? Para a mente ficar mais calma, os pensamentos diminuírem de frequência e você poder elevar um pouco ali a frequência do coração, né? E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Você tá Você quer algum minutinho de... Aí, Eurico, Você tá podendo já queria tocar na colocar um live? fone de ouvido? Ou tá bom assim? O áudio. Tô ouvindo bem. Ah, então tá Tá bom. perfeitamente bem o seu áudio. Então tá. Tá. Bacana. E aí, como eu tava falando, é isso que a gente vai fazer hoje, pessoal. Olá, Lili, tudo bom? É poder conectar com o nosso coração, né? Tentar ali, hoje, né? Acalmar a mente, tirar esses pensamentos, os julgamentos, essas vozes que ficam na cabeça da gente brigando com essas partes nossas, né? Sempre a mente com a razão e o coração ali, muitas vezes sentindo o oposto, né, Yuriko? Até muitas vezes. A Yuriko, ela já fez terapias, né? Fez bastante cursos. E uma coisa que me chamou a atenção, Yuriko, assim que eu coloquei, né? Eu fiz o post falando, né? Separei pessoas em dois grupos, né? Algumas, né? Que ainda estão meio perdidas, não sabem muito para onde ir ou quem são, e outras já sabem, têm muito conhecimento, né? Sabe de muita coisa, só que ainda assim tem alguma questão emocional que parece que, por mais que a gente saiba ou entenda muitas coisas, parece que aqui dentro, né? Falta alguma coisa, a coisa parece que não consegue se resolver ainda, né? E o que me chamou a atenção, né? Porque assim, eu falei sobre culpa, eu venho falando sobre a culpa mais ou menos há 2 semanas atrás, né? Eu falei que assim, que o que me levou a falar sobre a culpa foi a questão de um assistido meu que estava com muito processo de culpa, né? A vida, né, que vai andando, né? E todos nós estamos evoluindo, nós também que trabalhamos com terapias, você também tem várias técnicas, né? Esteja trabalhando com elas de forma integral ou não, ou ganhando ou não. Eu estou colocando assim no sentido de pessoa que tem conhecimento e que busca, né? Que você busca bastante, né? Também revisitei no meu processo de caminhada algumas situações que às vezes a culpa nos pega, né? Muitas vezes ela não é lógica, né? É uma culpa às vezes que nem faz sentido a gente sentir e a gente sente, né? Que aí ela se dá por vários motivos. E a tentativa hoje... Oh, bom dia, Lili. É a gente poder projetar mais lucidez pelas formas com a qual a culpa ela pode se manifestar na gente e ir por esse caminho energético de que ela é uma frequência, né? Ela é uma frequência que a gente acessa, sente
e que são vários caminhos que pode fazer a gente sentir, muitas vezes não é lógico, né? Então vamos por um caminho muito assim do sentir, né? Bem da essência, como é a proposta da live, dessas lives aqui. E assim, é justamente isso que me chamou muita atenção, né? Que aí me veio assim, né? Você considerando que tem muitos conhecimentos, né? Já fez barra de axis, manoterapeuta, várias coisas. E eu pensei, ah, legal, né? Aí Eurico para falar sobre a culpa. E aí eu queria te perguntar, Eurico, quando você viu a postagem, né, minha, que você falou, a partir do momento que você falou, ah, eu quero participar, né? Qual que foi o impulso? Qual que foi a vontade? Não, tá implícito, né? Vontade de falar sobre a culpa. Ok, né? Que aí o sentimento você escolheu a culpa. E a área era, eu falei, familiar, culpa no trabalho, né? Culpa profissional. E você falou para consigo, né? Ou seja, para consigo própria, né? Sentimento de culpa para consigo. Olá, Ayumi, que entrou aí. E aí eu te pergunto, né? Dentro disso, o que despertou em você? Qual foi o chamado que você sentiu para falar, nossa, eu quero participar. Tem algo aí para mim, né? O que você sentiu que te fez querer participar do De Essência para Essência comigo? Então, Murilo, eu tenho acompanhado, né, as suas lives também, às vezes as que fica gravado porque o horário às vezes não dá para mim. Eu vi esse da culpa, né? Tudo que ficou gravado eu assisti depois. Eu tô assim, eu tô usando tudo que eu aprendi, todas as minhas formações, eu tenho usado em mim. Tem me ajudado, tem me aliviado, eu tenho consciência, eu sei quando a culpa tá. Só que o que eu não consegui encontrar é o ponto de origem, da onde ela ela vem saindo, porque é assim, eu falei assim que é uma culpa, é uma autoculpa para mim, mas ela é despertada em vários momentos da minha vida, não é só um. Eu consegui perceber isso. Então, eu vejo assim, um exemplo, né? Em relação a minhas filhas. Tudo que se refere a elas, assim, não que eu olhe para elas com um olhar de coitada, mas alguma coisa que acontece com elas, assim, já me vem aquele negócio dentro de mim. Ah, onde eu errei? Aí, se eu tivesse feito assim, e se eu não tivesse, tipo, separado, será que isso tem alguma coisa a ver? Então, para mim, nada tá indo para fora, sabe? Tudo tá vindo para dentro. Eu venho pesquisar em mim, aonde que isso começou, aonde que tá começando, da onde eu tô soltando isso. E eu pego muito esse negócio de, tá, eu sei que eu que crio a minha realidade, eu sei que as coisas, que o fora é o espelho do que tá dentro, né? Mas onde a gente busca, porque eu não sei se é por causa da criação que a gente teve, de como a gente foi criado, que a gente está acostumado que isso não pode, que isso não, que isso não. E aí, quando você vê aquilo acontecendo, você já olha para você com um olhar de ah, se isso está acontecendo é porque tem aqui dentro de mim. Se isso está acontecendo é porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Se isso está acontecendo é porque isso aqui está vibrando em mim. Então, essa nova informação de que você cria sua realidade e de que o fora é espelho do que tem em você, às vezes ela é para abrir os teus olhos, na verdade, mas às vezes ela traz assim um peso de culpa, sabe? Ah, então tudo que está acontecendo fora é culpa minha, tudo que está acontecendo fora é porque está vibrando aqui dentro. Então eu queria saber assim, como que eu como que eu canalizo isso de que tá, é verdade, tudo que está acontecendo sou eu que estou criando, está partindo aqui de dentro. Mas como olhar isso sem trazer a culpa? Você consegue entender? Uhum, É complicado, consigo. né? Porque a gente, quando É. a gente começa a fazer curso e a gente começa a estudar e a gente começa a fazer um monte de coisa, a cabeça da gente fica bem assim, sabe? Uhum. Aquele negócio de descobertas novas e novas e novas, e aí você começa a colocar um ponto e colocar outro, e aí, puf, tem uma hora que você se perde nisso tudo. Sim.
O que você falou é muito interessante, Eurico, é um processo que a gente passa muito, né? Nesse caminho de busca. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar justamente era isso, porque você falou assim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse processo de culpa que você tem, ele vai para várias áreas da vida, às vezes com a família, qualquer coisa que acontece que você muitas vezes tem uma visão ou julga de que, nossa, não é tão interessante ou está causando algum dor e sofrimento, aí você se questiona como tipo assim, como se atribuísse a que se fosse algo que você pudesse ter feito, o que você sente que não fez, né? Que poderia ter feito, algo que você fez e que não foi legal, tá conduzindo aquela situação e aí você se cobra por aquilo porque você tá lá fora e não tá legal. Poxa, eu fiz alguma coisa que eu não tenho consciência. Então entra esse processo de culpa, né? Que você não consegue identificar onde é que começa, não é? Foi isso que você colocou, né? Uhum. E assim, a culpa, ela primeiramente, uma coisa assim, e aí eu queria te perguntar isso. Aí você se pega na culpa. Quando você se vê sentindo a culpa, não vamos focar nas situações, né? Porque eu sei que vão ser várias. Quando você se pega sentindo a culpa, né? E aí, como você se sente quando você se vê se sentindo culpando? Sabe? Tô aqui, aconteceu uma coisa, eu começo a me culpar. Nossa, o que que será que eu fiz? Eu fico culpada. E aí, o que que isso acontece em você? Você sente alguma outra coisa além da culpa? Ou você sente que essa culpa vai aumentando? Você começa a. O que que passa pela sua cabeça? Que tipo de julgamentos vem? Primeiro começa a vir os pensamentos. Aí os pensamentos vão aumentando. Eu tento controlar, tento ir amenizando eles, tá? Eu reconheço que tá aqui, mas vamos descobrir de onde isso tá vindo, né? Porque nada, eu já penso que nada é pro mal, né? Tudo é pro bom, pro belo, né? E aí, Sim, mas aí vai me dando assim, sabe? É como se você ficasse, fosse se encolhendo. Aquele negócio vai sim, crescendo e você vai ficando pequena, aí vai começando dando aquela dor, sabe? E aí eu sou chorona, né? Aí já começa a vir o sentimento de tristeza, né? sim. É mais ou menos assim. Tá ok. E nesse momento, Yuriko, que você falou assim, aí eu sinto, aí me vem vários pensamentos tristes, muitas vezes, né? Vários tipos de pensamento, e você busca para poder entender onde será que está esse fio da meada. Só que aí você acaba se perdendo e só vai aumentando esse bolo, né? Uhum. Nesse momento, você já fez alguma técnica, assim, conseguiu ter a clareza de pensar, poxa, agora, em vez, porque a gente fica na mente, né? Pensando, pensando e pensando. A gente vai num bolo porque a gente não consegue identificar. Tá muito inconsciente muitas vezes o processo, né? E você já tentou buscar em alguma das ferramentas que você já tem a Eu, causa específica e não conseguiu? Ou não? Você só ficou só na mente pensando mesmo, buscando só pelo exercício mental e não conseguiu? Ou você chegou a aplicar alguma das técnicas para encontrar esse ponto? eu Só faço para eu saber mais ou menos onde é que você está. harmonização, eu faço a harmonização na mesa, né? E eu tô trabalhando muito com a apometria. Então, eu abro a apometria e vou ver o que tem naquele momento. Só que a apometria, ela vai trabalhar o que está ali naquela hora, o que foi No o que momento. a gente permite, né? Sim. E eu Eu já lembro. eu vou fazendo a limpeza e o que eu vou encontrando, eu vou limpando e depois eu vou o que eu consigo voltar, porque na hora da apometria, a hora que eu tô trabalhando, muitas coisas eu vou limpando ali, mas já vai ficando ali mesmo. O que eu consigo trazer a consciência depois novamente. Aí eu não fico pensando muito para não entrar em julgamento, mas eu sei o que foi limpo. Entendi. E aí você faz as apometrias, né? Só que aí, depois que você faz, você passa um tempo boa, mas depois volta. Uhum. Porque Ah, a entendi. apometria ela limpa o que tá lá, mas eu ainda não consegui chegar lá naquele ponto, porque tem Tá. um ponto de origem, tem ali onde starta, independente Sim, de qual área, tem algum lugar ali que starta para qualquer área. E é nesse entendi. ponto que eu não consegui chegar. Eu faço apometria, eu fico super bem. Eu faço de praticamente de 21 dias eu tô fazendo. Eu faço, peço para alguém fazer.
vou me harmonizando, eu uso tudo que eu tenho para mim. E essa Bacana. é a parte que eu fico, eu não sei, eu fico na dúvida, porque eu fico pensando, mas se eu crio tudo, né? Como que eu posso. É assim, sei lá, é uma culpa misturada com a dúvida também. Que a dúvida ela traz mais culpa ainda. Entendi. Bacana, então. Então, só organizando para a gente poder, então, trabalhar isso, então você fica no processo mental, né? Vem aqueles pensamentos todos, aí você acaba se harmonizando, utilizando a apometria, que limpa o que está ali no momento, e aí Uhum, dá aquela aliviada, só que tem todo um processo anterior, muitas vezes que você não consegue achar esse ponto, né? uhum. E aí e quando a gente não acessa, pessoal, para quem não sabe, a apometria é uma técnica, tá? Que limpa camadas mais, assim, espirituais, né? Só que são várias camadas que a gente tem, né, Eurico? Tem a parte alimentar, tem a parte astral, emocional, né? E uma das técnicas, uma das metodologias que a gente aprendeu foi da questão de trabalhar não só a parte espiritual, mas trabalhar a parte mental, trabalhar a parte emocional, todas as camadas ali nossas, né, para poder surtir um efeito maior. E aí, quando a gente, no caso, limpou com a apometria, né, melhorou bastante, mas ainda não entendeu, teve a clareza do que está acontecendo, que é o que você colocou, faz com que aquele processo ele fique rodando no piloto automático e aí volta, né? Só para as pessoas entenderem. E é esse ponto cego que você gostaria de entender, né? Para poder achar a causa e poder esse processo resolver de vez por todas, né? E não ficar só enxugando É, o gelo, certo? jogando gelo mesmo. Exatamente. E aí, Eurico, dentro disso, quando você faz apometrias, vai fazendo, porque é uma coisa que é muito interessante é que assim, quando você falou assim, a gente vai entendendo muita coisa, só que às vezes era para até ser empoderador e libertador, só que a gente começa a ficar culpado, né? Porque abre um leque de possibilidades, a gente começa meio que assim a pirar e pensar, nossa, o que será que eu fiz aqui que está manifestando isso, né? E a gente tenta e não consegue entender, né? Muitas vezes sozinho, porque é um processo de ponto cego, né? Que a gente tem que analisar aí se é uma coisa que você sente essa culpa é desde pequenininha, ou você percebe que essa culpa teve uma certa época da vida que você começou a sentir, ou desde criança você sempre teve essa tendência muito sensível, qualquer coisinha assim se julgar, ir para essa culpa, desde criança, desde pequenininha? Eu acho que sim. Desde pequena eu fui muito assim, não é a ovelha negra, sabe? Mas eu não deixei ser manipulada, eu não aceitei. Então eu enfrentei. E às vezes alguma situação da vida aconteceu e eu voltava lá, porque ai, Sim, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse ouvido, né? Talvez, muito talvez, né? Talvez não era assim hoje. Mas naquela época também eu tenho consciência de que a minha essência não era aquela. E que eu não me dobrei, entende? Eu não aceitei que fosse feito aquilo comigo. Eu não aceitava. e- Meu irmão já era diferente. Meus irmãos, eles aceitavam e estava tudo bem, mas eu não, me incomodava e eu não podia aceitar uma coisa que estava me incomodando. Essa já era a minha consciência já desde pequena, que eu era eu e não adiantava tentar roubar meu pensamento, que meu pensamento era meu. E sim, então, só que aí eu cresci e eu vi a diferença de como tá a vida dos meus irmãos e como foi a minha. E eu falei, nossa, eu já cresci, eu já vim com alguma coisa falando para mim que não, que eu tenho a minha essência, que eu tenho o meu jeito e que ninguém ia me tirar isso de mim, ninguém ia me roubar de mim, entendeu? E hoje eu vejo sim, assim, que eu sou mais clara, hoje eu auxilio a família, tudo, eu ajudo, converso, sou eu que tipo, eu que tô mexendo com a energia de todo mundo, como diz a história, né? Mas ainda tem alguma coisa assim que, em relação aos meus clientes, os meus assistidos, é super bacana, assim, sabe? É um fluido que às vezes até eu falo, nossa, por que que eu não tenho esse fluido para achar meus pontos cegos, né? sim, Muito fácil, porque você tá de fora, mas quando eu venho para mim,
eu fico, não sei, às vezes eu até tô vendo e não quero ver. Tem esse detalhe também, porque às vezes está ali, tá mostrando, mas eu não quero enxergar, tô fechada, não tô querendo ver. Mas eu penso que é alguma coisa que já veio já de criança, porque eu sempre fui preocupada assim com a minha família, e hoje eu sou com as minhas filhas, eu gosto, né? Eu tô sempre presente, eu tô sempre olhando, eu tô sempre do lado, eu tô sempre fazendo as coisas para elas. E às vezes eu acho assim também que é um pouco de exagero, porque às vezes eu tenho um pouco de culpa. E aí eu não quero deixar que elas passem por nada, entende? Porque eu penso que esse foi a forma que eu fiz, o caminho que eu fiz, então eu tenho que arrumar isso. É uns pensamentos meio assim. Entendi. Então, eu anotei alguns pontos aqui que me chamou a atenção, Yuriko, tá? Pra gente falar sobre. Tá, realmente é um bolo bem assim, É, né? Eu já conversei com você em outras épocas, né? Você deu uma sumida, eu também. aham. Eu lembro mais ou menos assim, dessa questão da culpa, e ela pega muito. Eu ia te falar justamente, antes de falar os pontos que eu anotei, eu ia falar justamente isso, né? Da culpa, porque ela. São vários motivos. Muitas vezes a culpa é culpando o outro ou culpa para consigo, né? Mas até quando a culpa sempre é para conosco, né? Até quando tem o outro envolvido, porque tudo começa aqui dentro, como você sabe. Agora, sim, a, essa culpa, como você falou, de você mesmo se culpar, né? De ficar pensando, será que se eu fizesse assim não estaria acontecendo tal coisa, né? Será que... Então, a culpa vem muito na questão de que é a culpa, né? Na verdade, essa frequência de que a gente está passando por algo que está doendo, que não é legal, né? A gente atribui a responsabilidade daquilo ou a alguém, a gente culpa o outro, ou a nós mesmos, né? Só que o que você está trazendo aqui, como você falou assim, tá passando tal situação assim com você ou com o outro e você traz para você, né? Como será que se eu tivesse feito assim ou não tivesse feito assado, será que não teria sido assim ou assado, né? Que é o que na verdade que deu o nome disso de cobrança, É, né? Sendo que a gente entende que cada um faz o que pode, segundo o seu nível de consciência, né? Se a gente às vezes fez tal coisa, a gente poderia até querer ter feito outra pela cabeça, só que na verdade a gente não teve a força emocional de no momento dizer um sim quando a gente queria dizer um não, ou de dizer um não quando queria dizer o sim, né? E aí não teve aquela força emocional. E você falou bem assim, uma coisa que me chamou a atenção foi que queriam que eu fosse algo, né? Ou que não sei se foi situações que você acessou na apometria ou em alguma outra técnica, né? Mas na juventude, que eu perguntei se foi desde sempre. E você falou que eu sentia, mas não tinha como eu fazer aquilo, porque eu não podia abandonar a minha essência, né? Aí eu tô partindo do pressuposto de que são coisas que são coisas assim que você tinha o direito de dizer não para elas, né? Que você disse, né? Que não era uma coisa assim, um movimento de que você foi revoltada ou que você não queria fazer algo que você era obrigada a fazer e que tinha que fazer, que você só fez uma escolha. Estou partindo da ideia de que você não fez algo que ia prejudicar ninguém, né? Só estava exercendo o seu direito de isso. dizer um não para algo que não era legal para você e que isso não ia causar um mal a ninguém, a não ser que fosse as pessoas projetando em você uma expectativa. Não, mas como assim? Você tem que, né? Uhum, Impor a você algo que você sentia que você não tinha porquê e você não estava prejudicando ninguém. É esse o caso, né? Só verdade. para eu entender. É isso mesmo. Então, beleza. Então tá. Então, segundo aí, beleza. Só que ainda assim, ainda sendo um caso que era um direito seu dizer sim, em algum lugar vem essa sensação de que se sentir mal, porque quer queira, quer não, pode causar algo, pode e vai causar algo no outro, porque o que o outro sente em relação a gente diz muito mais sobre as vivências dele, os registros dele, e o que a gente sente em relação ao outro ou à vida diz muito mais sobre as bagagens que nós trazemos, né? Inconscientes dessa vida ou de outras vidas, né? Uhum, Ok? Beleza, então isso você tem bem esclarecido, né? uhum, Bem certo dentro de você. tem. E aí você falou assim, outra coisa que me chamou a atenção. E aí eu vejo também algumas atitudes que eu não tive, meus irmãos tiveram, né? E atitudes que você teve o direito, né? E você fez, né? Mesmo que de repente você tivesse medo, ou ficasse assim, nossa,
como é que vai ser, mas você escolheu se apoiar e falando, mas eu sinto isso e eu vou, vamos colocar assim, eu vou a pagar o preço, né, de fazer o que eu sinto que Foi meu a, coração está pedindo, escolhi a, né? Exatamente, foi. exatamente. E aí talvez esse preço veio, né? Ou seja, porque toda ação tem uma reação, não é? Mais cedo ou tarde, né? Toda ação tem uma reação. E aí tem dois movimentos, Yuriko. Ou assim, e o preço veio, né? A gente paga o preço, que pode ser às vezes caro ou alto, Uhum, mas que não é um castigo. É só o preço no sentido de que assim, toda ação tem uma reação, né? uhum, E às vezes a gente sente que está preparado emocionalmente para arcar com isso ou não, uhum, né? Ou às vezes sente que é aquilo que a gente deve fazer, mesmo que tenha dúvida do que vai ser no futuro, como é que vai ser, não tem isso muito bem delineado, mas segue isso, né? Ok, beleza. Então tem dois movimentos. Ou aí, o que que estaria acontecendo? Ou você, no caso, que você falou assim, ó. Aí eu questiono que agora minha vida tá assim, dos meus irmãos tá assado, né? E se eu tivesse feito assim, ou tivesse feito assado, né? Ou então, ou você de repente tem dois processos de muitas vezes ah, é como se tivesse um julgamento que de repente a vida deles está melhor e a minha, se tivesse feito de outra forma, poderia estar assim que nem a deles. A não ser, primeiro precisa perceber se dentro de você tem alguma ideia, alguma crença de que em algum lugar, de repente, ou a vida dos seus irmãos de alguma forma é melhor, ou eles tiveram mais facilidade, ou então uma comparação que talvez você possa estar comparando você e seus irmãos no sentido da escolha que cada um fez e da vida que cada um tem, entendeu? E de repente assim, e o que está por trás, né? Porque quer queira, quer não, você escolheu, você fez uma escolha, seguiu seu coração, né? Só que aí o que tá? Ou você não estava certa daquilo que você queria e agora você realmente viu que. Porque muitas vezes a gente age de acordo com o nível de consciência e percebe que é uma outra coisa, né? Beleza, e agora não é mais isso. Então a gente pega, às vezes erra, aí vem um movimento de reparação. Ok, beleza. Ou então não, você em algum lugar está satisfeita, está feliz com suas escolhas, né? Aceitou, né? Que tais escolhas para você criou a condição de vida atual, que é diferente da dos irmãos, né? Tá tudo bem, você não é melhor nem pior por causa disso, só que é o seu processo, né, de crescimento, ou então é uma outra coisa que pode ser, né, se você já elaborou tudo isso, né, e já está em paz com suas escolhas, né, sim, de ser quem você é e tal. Então, assim, e não é de repente uma questão, oh, poderia ter tido mais dinheiro, ou ter feito mais escolhas, ou estar casado ainda, tô com a minha casa, tudo bonitinho, né? Que isso aí, na verdade, isso são questões, protocolos sociais que preenchem algum lugar. Só que se fosse assim, todo mundo que tem muito dinheiro, casa, uma família, um papai e mamãe perfeitinha, não tinha, às vezes, tristeza e depressão. A gente não sabe que não é isso que cria a nossa felicidade, mas sim como a gente se sente em relação àquilo, né? Então a gente já percebe que é uma questão muito mais íntima, intrínseca dentro de você, né? uhum. Então aí já vem um outro, se não é essa hipótese, já qual seria a segunda? Você falou bem assim, mas eu questiono e vejo se de repente tivesse feito assim, um assado, e você falou assim, eu fico mal, né? E aquela coisa, me parece, você falou assim, eu vejo com as minhas filhas e parece que e se eu tivesse feito isso, assado? Ou seja, uma culpa, vem um processo talvez que você já se perguntou se pode trazer até de uma outra vida, não sei se você já acessou de repente até em outra mesa, né? Na mesa, em outra técnica. Esse é um processo que você traz justamente porque todos nós fazemos escolhas, né? E muitas vezes se arrependemos ou não foi tão legal. Mas um padrão que você traz de, ah, é como se fosse de não confiar muito nas suas percepções, ou se desvalidar, né? Ou como se fosse assim, questionar demais e não crer, né? Naquilo que você sentiu e como se você não quisesse atribuir-se a você própria, como se tudo passasse por você, né? Alguma coisa que aconteceu, se o outro ficou triste, ou então se aconteceu com as minhas filhas, deve ser porque eu fiz algo. Então, como se você trouxesse para você a culpa e você falou outra coisa assim, ó. Vocês têm a ver com o outro, eu tô sempre fazendo pelo, né? Tô sempre fazendo pelo outro e ajudando e tal. E quem vai para as terapias tem isso. Oi, Silvia, tudo bom? De ter um coração muito bom, de querer ajudar o próximo, né? De ser empata, empatizar com a dor do outro, de saber como é, porque a gente também passa. Então, esse negócio de fazer pelo outro, já é outro padrão que tem muito a ver com a questão mesmo da culpa, né? Então, eu faço, 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 porque aí eu vejo o outro feliz, né? Porque eu quero ver o outro bem,
Porque se eu vejo o outro ruim, triste, isso dói em mim também, né? E você falou assim, eu consigo ajudar os outros, mas comigo eu não consigo identificar esse ponto, né? Aí com as minhas filhas eu vejo assim, eu pergunto, e se tivesse sido, né? Será que eu fiz alguma coisa, né? Para ela estar passando por isso? Então é como se você tivesse, né? O bloco é esse, né? Tudo que está acontecendo, você traz para si, em algum lugar você sente como se você fosse a criadora daquilo, né? E uma coisa que por mais que seja verdade, Eurico, realmente a gente cria tudo, etc. Só que assim, todos nós somos seres imortais, né? Então tudo é compartilhado. Só que nem tudo necessariamente vai passar pela gente, né? Por que eu estou dizendo isso? É que alguns processos a gente traz, mas o pai, a mãe, as filhas também trazem o processo deles, entendeu? Então, assim, nem tudo que vai acontecer também com o outro necessariamente é algo assim que vai ser uma responsabilidade nossa. Mas como assim, Murilo? Mas é minha filha, tá comigo, né? Mas essa ideia de que tudo é compartilhado, né? Ou seja, semelhante atrai semelhante, né? Se alguém está na sua vida né, e a gente cria uma situação no qual ambos ali está experimentando a culpa, está experimentando medo, né? O outro pode estar, a gente pode estar sentindo, mas o outro também tem aquela massa, né? Tem aquele é como se o outro tivesse aquele aprendizado também junto com a gente, né? E como ele precisa experimentar a culpa, né? Ou o medo, então ele junta com alguém que também precisa, como se fosse assim, tá ok, já que eu preciso experimentar a culpa, né? Então vamos nascer aqui junto, e aí numa situação você vai sentir a culpa, eu vou ficar culpado também, a gente pega, vai trabalhar isso junto, essa energia, aí você trabalha o seu campo, como todos nós somos um, vai aliviar para mim, vai aliviar para você, e todo mundo, né, vai trabalhando aí essa culpa, né? Então, assim, Ô, Murilo, e pode aí, ser também porque porque a gente, mãe, né? Mãe olha o filho como aquela criancinha pequena. A gente não está olhando né, a alma que tem, o espírito que tem por detrás daquele corpo, né? E eu acho, exatamente, será que isso também venda os nossos olhos assim, em certo ponto, né? exatamente. Porque o amor de mãe, né? A mãe não quer que o filho passe por certas questões, né? E o natural é que a mãe coloque essa bagagem energeticamente e não queira que o filho passe pelas questões, né? Eu não sei se de repente é com as suas filhas, que você falou que são algumas situações, mas com suas filhas talvez pode ser mais, né? Mas, Você como mãe, né? Então, assim, muitas vezes nós como pai ou mãe não queremos que o filho passe por certas coisas, né? Às vezes que a gente passou, só que a gente esquece de que, por mais que seja pequeno, é um ser imortal. Nós também tínhamos nossas questões quando criança, eles também vão passar, e que assim, a vida é como é, e todos nós estamos aprendendo e evoluindo, né? Ganhando consciência, aprendendo com as situações, porque assim, se a gente soubesse, né? O que que é uma situação, por exemplo? Quem é pai e mãe sabe, né? Um filho se sente de uma forma na situação e o outro de uma forma. Por quê? Ou a gente, quando tinha ali nossos irmãos, né? Às vezes o pai trata o filho de uma mesma forma e um fica chateado e logo esquece, outro fica magoado ali, se sente mais abandonado e leva aquela coisa, ou aquela revolta, ou aquele sentimento de falta. Por quê? Porque é sobre as bagagens que a gente tem para elaborar, né? É dentro disso que eu estava te falando, antes de ir para o processo mais evolutivo, espiritual, é que assim, como pais, realmente, a gente pode ajudar a facilitar. Mas o que é do espírito, né, o ser ali imortal, ele vai passar os aprendizados, né? Por mais que a gente queira ajudar e proteger, mas a gente não vai estar com eles o tempo todo. E é aquele movimento de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Porque a gente não vai estar aqui sempre, né? A gente quer sempre não fazer com que os filhos não sintam uma questão, né? Um mal-estar. A gente vai acabar tirando a força deles, porque eles precisam estar fortes para viver a vida, né? A gente não vai estar junto com eles o tempo todo para eles não ficarem dependentes da gente. Então tem coisas que, por mais que a gente faça, uma pessoa que dá com depressão, né? Ou que tem baixa autoestima, a gente pode falar de tudo, indicar palestras, livros, tá lá, ajudar. Mas a pessoa precisa fazer esse movimento dela, né? E às vezes aquela dificuldade que aquela pessoa tem, que pra gente é fácil, é a dificuldade da pessoa. E o que às vezes é fácil, é difícil pra gente, é fácil pro filho nosso, que é o processo nosso, né? Que é o processo de caminhada evolutivo. E aí, dentro disso, a culpa, acontece isso aí em casa, né, Silvia? Pois é. Esse processo, e aí foi o que me chamou a atenção, Eurico, porque assim, você é uma mulher muito inteligente, tem muitas técnicas, muitos conhecimentos, já tem muita consciência, né? Talvez o que está faltando aí é só você organizar de forma mais, assim, pontual, né, para encontrar esse ponto, né? Então, dentro disso, uma coisa, eu até depois, recentemente, né,
Eu não sei se você não, acho que não sei se você deu like, ouviu? Eu fiz um sobre o que que fazem as pessoas buscarem as terapias energética e espiritual, né? Lógico, terapia é para agregar ali a sua saúde, né? Uma melhoria para a sua saúde, a nível físico, mental, emocional. Só que muitos só vão para essas terapias energética barra espiritual quando já tentou a convencional. Oi, Ângela, tudo bem? E tentou e melhorou, mas ainda tem alguma coisa, né? Uhum. E aí a pessoa vai buscando por essa fome de entender os processos, né? Por que dessa dor tão grande, as chamadas dores da alma? E aí muitas vezes o que acontece? Faz várias técnicas, né? Tem vários conhecimentos, só que parece que melhora, né? Se você for parar para prestar atenção, né? Vai melhorando com o tempo, né? Mas parece que empaca, né? Que tá empacado. Aí é que acontece o processo de culpa, porque pensa, já estudei tanta coisa, fiz tanto curso, tanta técnica, né? Sei tanto, né? Das duas, uma. Ou eu sei demais e não comecei a aplicar o suficiente para isso se resolver, né? Ou então eu não sei, se não sabe, tem que buscar, procurar saber, mas se sabe e está aplicando, beleza. Mas se ainda não deu certo, se ainda assim tem alguma coisa, é por quê? Então, quem sabe, ou é porque não está aplicando, ou da forma correta, ou com certa consistência que devia, né? Ou aí você precisa ir para dentro e questionar isso, né, Yuriko? Ou então você está, né? Só que é um processo. O que diz que é o processo? É o processo nosso evolutivo, né? Que tem algumas questões que não é assim, entendeu? Aplicou as técnicas e pronto, né? Já me amo, nunca mais tenho sensação de baixa autoestima, de abandono, nunca mais me culpo, né? Uhum. Porque é um processo, né? E quando é processo evolutivo, é o quê? É um tipo de aprendizado, Eurico, é um tipo de grau de consciência, de maturidade consciencial e de saber não só com a mente, mas de saber, e mesmo que eu saiba, não quer dizer que às vezes que vai me abster de sentir uma culpa, né? Uma raiva, porque estamos humanos. Mas a questão é que quando a gente sente, mas tem a consciência de que aquilo agora é um processo, de que está tudo bem, que estamos na nossa caminhada, de que temos formas, meios, técnicas para aliviar isso, né? Aí é outra, porque é aí que dá aquela leveza, né? Sabe por quê? Porque senão no processo evolutivo, né, que o que está, segundo está me trazendo, né, precisaria avaliar e tá com cara mais de um processo mais que é longo, demorado, como você falou, desde pequena, né, e tal. Esse padrão que é forte, você tudo é como se passasse por ti, né? Isso culpa por quase tudo. Então, um processo mais de aprendizado e evolutivo, né? E aí cabe, no caso, com alguma ferramenta, seja com a mesa, você vê, né? Esse processo começou nessa vida, né? Porque às vezes, Yuri, quando é com a gente consegue ver com mais clareza, como você falou, o outro, né? Mas quando é o nosso, como a gente começa a pensar, starta aquele medo, starta aquela coisa, vem o pensamento, a nossa mente fica tão assim que a gente se perde sozinho. Precisa de alguém perto da gente, né? Que não está envolvido emocionalmente, né? Que está ali, não está naquele processo para poder guiar. E aí você, percebe algo que está bem ali, às vezes só basta a gente ampliar a percepção e juntar os pontos, né? Para entender ali onde é que começou a meada, né? E aí, assim, mas de cara, assim, a energia que me vem é mais de processo evolutivo. Então, cabe você. Porque, assim, também, uma coisa assim, Eurico, tá, saber também, você pode até descobrir onde veio. Tá, veio de outra vida, tal, startou com tal idade, com tal processo, me senti culpado e tal, algo que eu já trago é de outra vida, tantas, ok, beleza. Você vai entender, vai elaborar, vai ajudar. Mas ainda assim você vai sentir, porque precisa tratar depois, né? Tratar a parte espiritual com a apometria, tratar a parte emocional com a técnica que vai no vibracional, né? No manoterapeuta tem a terapia de desbloqueio emocional com reprogramação energética, né? Tem a regressão ali que às vezes limpa esse rastro do bloqueio, né? Caso tenha registro também de outra vida. Então, são várias técnicas, né? Então tem que usar metodologia consistente para poder tratar isso por várias camadas, né? Até limpar ali em todos os registros. Mas assim, o que eu ia falar aqui? Organizando aqui o pensamento, que até eu me perco às vezes. Mas assim, sabe, Eurico? Então, e nesse processo é o quê? Ir fazendo, né? Uma vez que estabelece, ir tratando isso e tratando no sentido de acolher. Não assim, vou tratar porque eu não quero mais sentir isso e isso é ruim, sabe? É aquela coisa que fala de tudo que é ser amado e acolhido, né? É um movimento de falar assim, ok, entendi que é um processo evolutivo, que é a clareza, a lucidez, né?
é devagar, eu tenho umas técnicas, agora eu posso ir utilizando, né? Hoje, com certeza, você talvez perceba alguma coisa mais diferenciada, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa muito difícil, né? Às vezes não é. É difícil no sentido de que é doído, né? É dolorido e dor dói, né? Mas assim, às vezes é difícil porque a gente só não viu, né? Com essa certa clareza, é uma vez com a clareza e fazendo da forma correta, às vezes é a consistência, né? Você vai se percebendo aí, né? Vai refletindo, eu quero que você reflita depois. Ah, Murilo, realmente eu tô com consciência, só falta fazer direitinho, só falta colocar esse ponto. Não vi se é de outra vida ou não. Pode ser que seja contribuição saber, às vezes não, tá? Você pode estar perguntando, ah, é preciso entender se é de outra vida, né? Ou não, é Deus magnânimo, isso é importante saber? Não, né? Quer dizer, às vezes que isso não vai ajudar, porque se for só deixar você sentindo mais culpa, vai dizer que não, né? Porque a ideia é para melhorar, né? Então, assim, a nossa própria consciência, ela protege a gente. Às vezes a gente não acessa algo porque a gente não está preparado ainda. Então, é essa fé de saber assim, eu estou fazendo minha parte, estou procurando. Quando for para eu saber, vai ser, né? E quem sabe essa live aqui agora já sirva para você girar mais uma chave ou para confirmar algo que você já sabia, só que você só faltava de repente ver por algum outro prisma, né? E precisa se perguntar. E aí dentro disso acolher isso, né? E falar, ok, eu sinto isso, tá tudo bem, vai ser um processo. Quando a gente começa a trabalhar, seja qual for a ferramenta, é um processo gradual, quando é um processo evolutivo da gente, né? Porque é entender esse processo, saber que vai melhorando cada vez mais. E aí, ganhando consciência, vai limpando, porque quanto mais a gente vai vivendo as situações, por mais que você entendeu, ok, é um processo evolutivo, só que é ter aquela paciência de acolhimento, de amorosidade, de assim. Aí que eu falo, não fazer as técnicas para acabar com o processo e se livrar dele e você não ter mais aquilo. Aquele mesmo movimento que assim, sabe da autoestima? Não, é autoestima. Então eu vou fazer cirurgia, vou fazer coisa, para eu arrumo o nariz, arrumo aquilo, aí mudo todo, fico bonita, agora me aceito e me amo. É o contrário. Não, eu já me aceito e já me amo. E aí eu escolho, né, assim e posso ficar ainda melhor, me amar ainda mais, né? Não mudar para me amar. E o processo terapêutico é esse. Eu não vou ir tratar isso para aí depois eu gostar só da Eurico, depois a Eurico que não sente culpa. É desde agora já começar a ser grata, a amar e acolher esse processo, né? De falar, ok, tudo bem, eu sinto. Aquele processo do Ho'oponopono, tudo bem, eu sinto, mas eu aceito que eu sinto isso, né? Tem um motivo, né? Tem um aprendizado, não é um castigo, porque senão a gente começa a se martirizar demais, sabe? E qualquer coisinha pirar. O que será que eu fiz aqui que está causando isso? Como eu te falei, esquecendo que às vezes o filho, as pessoas também têm um processo deles, né? Então a gente começa a trazer algo que nem é nosso, sabe? Porque a gente não está com clareza nem para os nossos processos. E aí o que acontece? É até uma forma de, porque como está com esses blocos, né? Como você, de repente, muito provavelmente está aí para elaborar, né? Veio para elaborar esses processos, né? Que venha talvez um processo por trás da culpa, o que está vindo aí? Não. Processo de autocobrança, né? Um processo de repente, de aprender a aceitar cada vez mais o seu tempo, de se abraçar e falar que tá tudo bem assim, tá tudo bem as minhas escolhas, né? E de, assim, exercer, né, a sua essência, no sentido de fazer o que você sente que é verdadeiro, mas todo momento que a gente fica assim, mas será que se eu tivesse feito tal coisa, não estava melhor? Né? O que que é isso? Inconscientemente é uma cobrança tipo assim, poxa, eu não estava tão preparado o suficiente, né? É um movimento diferente de falar, de dizer assim, olha, realmente tal coisa não foi legal, mas quer saber, foi o que eu fiz, era o melhor, agora eu posso fazer diferente, vamos lá, eu vou fazer diferente. Aí sim, é um movimento assim de reflexão e de raiva para consigo, de decepção, mas que vai gerar um movimento para fazer algo diferente. Não ficar apegado naquilo, o que será que eu fiz no passado que agora está me trazendo isso? Se eu tivesse feito aquilo, era assim, porque passou, passou, né? Embora não dá para mudar o passado, dá para com a consciência hoje fazer diferente e construir, né? Plantar hoje algo para no futuro, né? Que esse presente vai ser o nosso passado, já, né? Colher um futuro, né, mais para frente, é diferente, né? Da mesma forma que no passado, a gente não tinha consciência de algumas coisas, fez escolhas, hoje pode não estar tão interessante, ok, mas agora com a consciência de hoje poder fazer diferente, né? Para, no futuro, ter melhores resultados, né? Então, dentro disso, entra essa grande consciência e esse se acolher com o tratamento, porque enquanto não fizer, não olha com a devida atenção, né, entendendo esse ponto, pode ser que você identifique, né, que
tá lá na mesa, né? Seja com o terapeuta ou com você mesmo, né? Caso você sim, aí precisa ir para o seu coração, perceber se você está preparada para isso, ou se até o seu movimento, Eurico, considerando de que você já fez tratamento com outras pessoas, né? De repente seria um momento de você falar assim, olha, quer saber, eu não vou terceirizar meu campo, né? Falar, agora eu vou, com essas consciências eu mesmo quero fazer. E às vezes pode ser indo aos poucos, né? Hum. Porque alguns processos não precisa a gente entender todo de uma vez só. Pelo menos eu, como terapeuta, já passei por isso, né? De assim, estabelecer um bloco de acordo com o que eu estava sentindo, né? Ir lá, um bloco de tratamento, ou ganhar consciência com alguma técnica, ou com a mesa. E aí eu consegui, até certo ponto, consegui entender. Até certo ponto, já comecei a ficar confuso. Parei, né? Porque já não está mais ajudando, tá atrapalhando. Estabelece um tratamento já para ir, né? Aí você vai percebendo seu corpo até onde você consegue. Chegou até aí, beleza, seu campo está disponível até aí. Então, é o suficiente por hora? Sim, né? Já é o suficiente para trabalhar esse processo? Sim. Posso estabelecer uma técnica, né? Um tratamento, um bloco? Sim, exatamente. Quantas técnicas disso, disso, disso? Aí vai fazendo. Aí vai entrando em contato com o que você já tem, porque se você, a gente às vezes quer ir demais, além, cavucar, faz piorar ainda mais. Então, vai com o que já tem hoje, que é hoje, né? Busca onde é que está as primeiras causas do que já está sentindo hoje, né? Que pode vir uma data, às vezes, da infância, da adolescência, que às vezes já é o suficiente, porque assim, muitas vezes a gente não consegue elaborar nem as questões dessa vida, É. da infância, a gente vai ficar já cavucando outras coisas, né? Então assim, e outra, não faz diferença, porque essa vida é o que? Ela é a continuidade de outras vidas, né? É uma vida só, existindo ou uma hora encarnado, uma hora desencarnado, né? Seja como quem quiser chamar. Então, é um ser espiritual vivendo. E o ser espiritual, o ser imortal, como a gente fala, ele não evolui, né? Ele não volta. O máximo que ele consegue é ele ficar parado no seu estágio evolutivo um tempo, empacado por alguma questão, né? Que a gente fica empacado mesmo. Aí não consegue progredir tanto, por alguma causa, por algum motivo. E as lives aqui é para isso, e as sessões, né? E o ganho de consciência. Mas assim, mas ele não volta. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se a gente nessa vida, eu tô com dificuldade muitas vezes, ou de aceitação, ou me sentindo abandonado, ou me rejeito, né? Ou minha pele, alguma questão minha interna, não é porque em outra vida eu já tenho isso, é porque isso eu já venho para elaborar, né? Isso é porque eu tô capengo nessa área, né? Então eu preciso melhorar nessa área. E muitas vezes a gente vem para elaborar já uma questão, alguns vêm para elaborar o abandono, sentimento de abandono, então aconteceu uma situação na infância, porque o pai não estava presente, carrega aquela sensação de medo de abandono, aí de repente termina um namoro, ou perde o emprego, fica aquela sensação de que, nossa, nada para mim dá certo, né, uma falta de amor próprio, ou a pessoa se coloca em situações que ela fica sozinha, que ela depositou no outro, ou em alguém, ou no casamento, ou no pai, um amor, um apoio que ela não conseguiu ter, e aí ela não conseguiu, não teve, ela fica sozinha, abandonada. Para ela aprender, conseguir a se apoiar e gerar essa vibração de apoio para si própria, né, para não se abandonar. Então, uns vêm para trabalhar o abandono, outros vêm para trabalhar, né, outras questões, entendeu? O medo, né? Várias questões. E dentro disso, a culpa vem muito disso, né, de você, a gente começar a aprender a validar é, o que a gente sente, a validar cada vez mais o que a gente pensa e sente e agir de acordo, né? E mesmo que tudo bem, às vezes vai dar bacana, às vezes não. Tudo bem, eu estou aprendendo agora. Se eu fiz, era porque era o que eu entendia, né? Se eu soubesse que ia dar errado, eu não faria, né? Por isso que fala, cada um age de acordo com o seu nível de consciência. Se a gente já sabe, a gente já nem fazer, não vai nem fazer. Se fez e deu certo, ok. Se fez e deu errado, é porque, agora eu aprendi. Então a gente se coloca para experimentar, aprender com isso, e aí, ok, errei, agora eu vou fazer diferente. E aí não se julgar, entendeu? Então esse processo de aprender consigo, e o que está por trás muitas vezes é a cobrança, e também muitas vezes pode ser o orgulho, né, da gente, o orgulho mal usado. Porque o orgulho bem usado é falar, ok, o que é o orgulho, né? Sabe quando a gente fala assim, eu tenho orgulho disso, né? Orgulho do meu filho que se formou. O orgulho é esse movimento de ter a minha imagem atrelada a algo que para mim é bacana. Eu me orgulho porque esse trabalho aqui está bem feito, né? Porque eu falei bem na live, ou então porque eu desenvolvi um trabalho bacana, né? Esse orgulho. Agora, a gente não.
A gente quer ter a nossa imagem atrelada. Agora, quando a gente faz algo que não foi legal, errou, né? Faz algo que a gente se julga e pensa, poxa, olha só, eu errei. A gente é o orgulho mal usado. Não, quer negar. Porque a gente não quer ter a nossa imagem atrelada a um erro, né? Algo que a gente fez que de repente não foi legal. E aí, muitas vezes para a gente, que a gente está se julgando, e às vezes também para poder ter a aprovação do outro, né? Que já é a vaidade. Que às vezes não basta a gente só querer saber que a gente fez algo bom, mas que aqui o outro reconheça também, olha como eu fiz certo, né? Olha como eu consegui desenvolver meu trabalho, olha como eu ganho dinheiro, como eu tenho minha casa, como eu consegui criar bem meu filho, né? Que é esse é reconhecimento, que é a vaidade que a gente tem muitas vezes, né? Então, às vezes pode, perceba também dentro aí, se às vezes tem um pouco, às vezes do orgulho, de querer assim, orgulho de não querer aceitar muitas vezes que a gente que aquele foi o máximo que a gente pôde fazer, entendeu? Que esse é o nosso processo. Tudo bem eu não saber, né? Porque senão a gente já tá ali com o ponto cego. Aí fora isso não consegue, aí fica frustrado, fica triste porque não consegue, fica triste porque tem os conhecimentos. E em vez de melhorar, esse bloco vai aumentando, né? Aí o que acontece? Acontece uma situação com a filha, a gente se sente culpado. Estudo, faço um curso, deposito muita expectativa, fiz, melhorou, passou um tempo, voltou. Aí fico culpado. Nossa, eu devo ter realmente algo muito ruim, né, dentro de mim. Porque ou as técnicas não funcionam, né, ou eu sou burro, não sei aplicar. Aí começa a autocobrança, né? Então, assim, são várias questões que entram, né? Então, Yuri, que você precisa. Primeiro, se você for parar para prestar atenção, antes mesmo até de ir dentro disso, né, lá no ponto cego, né, precisa ver aqui no presente como é que tá isso, entendeu? Para você, de repente, de ver as escolhas que você fez, como tá a sua vida atualmente e como você se sente emocionalmente relacionado à sua vida agora, né? Que é a culpa das escolhas e a culpa de como está agora. E a culpa de tudo que você busca agora, e mesmo assim ainda em algum lugar, você pensa, poxa, mas por quê? Por que eu não consigo? Por que isso, né? Então aí, trabalhando esses blocos de culpa, né? É se conectar com isso, né? E falar, ok, eu escolho, sentir, né? Reflete sobre a live, ok, beleza, agora eu escolho isso. Faz a pergunta, é leve eu tratar isso? Né? Já entendi que é um processo meio espiritual, que é um processo meio evolutivo, tá tudo bem. E vai e faça as perguntas para você e sinta no seu corpo, né? Será que é o momento agora de eu começar a ir mais fundo nisso? Não é? Será que eu vou sozinha? Eu tenho condição? Né? Eu vou com as minhas técnicas? Tudo que o Murilo falou fez sentido? O quanto não fez sentido? Né? Que aí já começa esse processo de validação seu, entendeu? É justamente confiar, de ter essa própria confiança e não terceirizar, né? Esse poder, né? Ou se você for realmente quiser que alguém esteja com você, seja eu, algum terapeuta da sua confiança, com a técnica ou com a metodologia que fizer mais sentido no seu coração, né? Para fazer esse movimento, você precisa sentir no seu coração, entendeu? E aí sim, de repente, fazendo de uma nova forma, com um novo olhar, não de uma nova forma não, né? Só que com um novo nível de consciência, né? Aí você já abre o seu campo mais para isso, tem uma percepção, aí de repente as coisas começam a ir mais acertadas, né? E vai para esse espaço assim, de acolhimento, de amorosidade, né? De saber que tá tudo bem, né? De não ficar se julgando, ficar se cobrando, senão a gente realmente fica com muito peso. E você, assim, é uma moça que a gente vê que é sensível, né? É empata, né? Tem muita sensibilidade, entendeu? E tomar cuidado também para você não ficar captando todas as dores do mundo, né? Das pessoas e ficar trazendo para você, né? E resolver o que é o seu, entregar a mala de cada um, saber que cada um tem o seu processo. Você pode ali orientar como mãe, como tia, como amiga. Se precisarem, estou aqui com as técnicas, posso ajudar. Só que para você também ajudar, você precisa também se ajudar, né? Resolver suas questões também, senão, que adianta ajudar os outros, mas com para você, mas ponto de você não consegue, né? Então não adianta também. Então é amorosidade para com o outro, que você tem bastante, mas o que falta aí também? Essa amorosidade para consigo, né? Amorosidade que eu falo assim, de não que você não se aceite, mas de com mais consciência, continuar nessa busca que você tá, né? Cada vez mais olhar para si, devagarzinho, e ir acolhendo esse processo com as ferramentas, com as técnicas, com tudo que faz sentido para você. Tá entendendo? E o caminho, eu percebo que ele é por aí, tá ok? É isso mesmo, Murilo. Veio para mim muito de processo evolutivo, porque inclusive na mesa Uhum. eu já procurei saber se é de outras vidas ou não, sabe? Mas eu não sou E muito aí? de ficar fuçando. Sim. Eu não sou, É,
eu pego e limpo e tá tudo bem. Eu não sou muito de ficar lá, ai, vou investigar e vou olhar. É, Eu já sou eu mais entendo. relax para essas coisas, né? Mas tem É, hora que incomoda, que vem assim, você fala, "Não, é, tá, mas por quê, né? Por que você ainda tá aí, tipo assim, né? E você trazendo o processo evolutivo, fica mais claro de que talvez algum processo que eu precisa reconhecer ele, que eu precisa ver ele, né? Que ele quer ser é. acolhido, e eu, na verdade, estou querendo me livrar mesmo, né? Ah, Porque eu e aí eu dói, né? E ninguém quer sentir, exatamente. ninguém quer deixar É, doer, né? porque tá aí esse projeto seu no seu mental superior por algum motivo. É, Se fizer alguma técnica com alguém e tirar isso, aí não vai ser uma conquista sua. é. Você não aprendeu como fazer, né? Uhum, E aí você vai ficar fraca. Você pensa que os seres de luz, os anjos, né? Eles tiraram deles as dores, plim, os mestres ascensos, né? Eles passaram e aprenderam como é que é, né? é, Como é que faz, vibrar nessa frequência de amor, de aceitação, de não se culpar, de se aceitar, né? Que a culpa por trás está isso, nessa cobrança, essa não aceitação do seu tempo, né? Do seu processo. Então, se acolher mais e ver que é o processo seu e tá tudo bem, né? E vai indo e não vai ser tirado, né? Tá aí para você justamente olhar para ele, tipo assim, me olha, me olha, me olha, criatura culpa, né? Quanto mais você olhar e liberando esses bloqueios a nível espiritual, astral, né, em todas as camadas, aí menos vai ter disso, aí menos vai vibrar e menos você vai se conectar com a culpa dos outros e menos vai sentir a culpa, porque a gente conecta com a culpa dos outros através com as massas de culpa na gente, né? é. Exatamente. Aí você vai trabalhando em você em relação ao todo, entendeu? E Uhum, aí vai aliviando. uhum. Então, assim, é isso. Eu espero que tenha contribuído com você, Yuriko. Nossa, Falta 3 minutinhos aqui para acabar a live, tá? E reflete. Reflete sobre isso, tá? Veja como pega no seu corpo. E se precisar de algum auxílio, qualquer coisa, eu estou aqui para te auxiliar. E a gente vai depois entrar em contato aham, para eu marcar com você a sua sessão de terapia multidimensional. E já pode estar colocando esse processo aí, né? Vai que trabalha a guia aí em uma hipótese, né? Já que é feita limpezas, né? Eu postei aí sobre, e vou postar também vídeos pequenos nuggets falando também sobre a terapia, tá bom? E é isso, gente. uhum. Quer falar mais alguma Gratidão. coisinha? Falta 3 minutinhos. Ai, eu tô muito satisfeita. Gratidão. Essa evolutiva, assim, veio assim como uma bombinha aqui na minha cabeça, assim, que abriu bem, né? É, o negócio é acolher, é reconhecer que tá aí, tá tudo bem e ir E levando, trabalhar né? essas emoções, né? E É, trabalhar como você se sente dentro disso, né? Porque às vezes a gente quer que seja rápido, né? Mas não, é aceitar que é o processo de cada um. Outros vão estar com outros sentimentos, né? Enfim, ninguém está livre disso. Todos nós estamos passando aqui, mesmo evoluindo, né? Crescendo e aprendendo, entendeu? Cada vez é. mais. E esse é o espaço da leveza e da amorosidade. Tá ok? Gratidão, Murilo. Muito Então, gratidão, gratidão. gratidão mesmo. Gratidão para você que assistiu e se quiser participar do Disciência para Essência, esse é o formato, tá ok? E quem participar vai ganhar uma sessão de terapia multidimensional, que nem Eurico, que vai poder trabalhar aí já a questão da culpa, tá ok? E é isso, gratidão para você que tá aí, um beijo de luz, a gente vai se falando e até a próxima, gente. Tchau, tchau.